Alô, galera goiana! Alô, você torcedor que acompanha aqui o Futebol 62. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Que prazer receber você por aqui. É sempre uma satisfação a gente trocar essa ideia. E neste vídeo eu quero trazer curiosidades para você. Vamos aproveitar esse momento de Copa do Mundo, duelos entre seleções nacionais, e vamos recordar as seleções nacionais que já enfrentaram times e também a seleção goiana de futebol, tá bem? Para a gente preservar essa história, né, preservar esta memória do futebol goiano. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a considerar essa possibilidade. A sua inscrição ajuda muito o nosso projeto. Se você puder hypar o vídeo, puder dar aquele like, meu muito obrigado. Fique à vontade também para fazer o seu comentário. A gente faz questão da sua participação, seja nos nossos vídeos, ou seja aqui nas nossas transmissões ao vivo. Então vamos lá, vamos recordar, vamos passear pela história do futebol goiano e eu vou apresentar para vocês jogos de times e da seleção goiana contra seleções nacionais. Começaremos pela seleção goiana, ok? Em duas oportunidades, a seleção goiana enfrentou seleções nacionais. A primeira, muito conhecida, muito badalada e famosa, na inauguração do estádio Serra Dourada, no dia 9 de março de 1975, a seleção goiana ganhou da seleção portuguesa pelo placar de 2-1. É o primeiro jogo da história do estádio Serra Dourada. Uma semana depois, a seleção goiana, num torneio, que era o torneio Leonino Caiado, perdeu para a seleção da Argentina por 1-0. Esta é uma curiosidade. A Argentina e Portugal jogaram no estádio Serra Dourada antes da seleção brasileira. É um fato curioso. Então, no dia 16 de março de 75, no Serra Dourada, a seleção goiana perdeu para a seleção argentina pelo placar de 1-0. Agora vamos para os clubes, né? Os clubes goianos que já enfrentaram seleções nacionais. Vamos começar aqui pela equipe do Goiás, tá bem? Vamos começar pelos jogos do Goiás contra as seleções nacionais. O Goiás já enfrentou 3 seleções diferentes, 4 jogos, né? Porque uma seleção o Goiás jogou 2 vezes contra, mas o Goiás então já enfrentou 3 seleções nacionais. O primeiro jogo do Goiás contra uma seleção nacional foi no dia 26 de janeiro de 1977, no Serra Dourada. O Goiás venceu a seleção búlgara pelo placar de 2-0. Então, 2 para o Goiás, 0 para a Bulgária. O segundo jogo aconteceu no torneio Cidade de Goiânia, comemoração dos 13 anos do estádio Serra Dourada. No dia 20 de março de 1988, o Goiás ganhou da seleção do Canadá pelo placar de 1-0. E os últimos 2 jogos foi contra a seleção do Catar. Estes amistosos no Catar em 1992. No dia 6 de outubro, Catar 2, Goiás 2. 2 dias depois, eles se enfrentaram novamente, e aí foi Catar 0, Goiás 0. Os 2 jogos realizados lá no Qatar Stadium, antes de ser aquele estádio de Copa do Mundo, né? Ainda na versão anterior do Qatar Stadium, o Goiás enfrentou o Catar por 2 vezes. Uma curiosidade, né? Nessa segunda rodada da Copa do Mundo, Canadá e Catar vão se enfrentar, e o Goiás já jogou contra essas 2 seleções que agora estão disputando essa Copa do Mundo da América do Norte. Agora vamos conferir os jogos do Vila Nova contra contra seleções nacionais. O Vila Nova enfrentou 3 seleções nacionais ao longo da história. A primeira aconteceu no dia 12 de 12 de 1973, pelo torneio Ibsen de Castro, e o Vila Nova, no Estádio Olímpico, empatou com a seleção da extinta União Soviética pelo placar de 0-0. A União Soviética veio ao Brasil, fez uma série de amistosos, um deles contra o Vila Nova, que era o atual campeão goiano, e empatou por 0-0 no Estádio Olímpico. O segundo aconteceu no ano seguinte, em 1974, no dia 17 de fevereiro, e o Vila Nova, também no Estádio Olímpico, venceu o amistoso contra a seleção da Tanzânia, 1 para o Vila, 0 para a seleção da Tanzânia. E a última vez que o Vila enfrentou uma seleção nacional foi em 1987, no dia 11 de fevereiro, no amistoso no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila Nova empatou com a seleção de Omã
pelo placar de 0-0. Portanto, estes foram os 3 jogos contra as seleções nacionais que o Vila Nova realizou. Contra a União Soviética, a seleção da Tanzânia e também a seleção de Omã. E agora vamos para os jogos contra as seleções nacionais realizados por clubes do interior, já que o Atlético e o Goiânia, outros clubes aqui da capital, nunca enfrentaram uma seleção nacional. Então vamos trazer aqui os 2 jogos que temos registros aí de times do interior contra as seleções nacionais. Em 2014, no dia 24 de agosto de 2014, amistoso no estádio Jonas Duarte, a Anapolina empatou com a seleção da Etiópia pelo placar de 2-2. Então, essa experiência internacional da rubra, né? E o Goiatuba realizou um amistoso na mesma época em que a seleção da Tanzânia enfrentou o Vila Nova, ela também enfrentou o Goiatuba. Esse amistoso no dia 24 de fevereiro de 1974, no estádio Divino Garcia Rosa, o Vila Nova ganhou, o Goiatuba ganhou da seleção da Tanzânia pelo placar de 2-0. Então, estes são os jogos de clubes e seleções aqui do estado de Goiás contra as seleções nacionais. Foram 11 jogos, né, no todo, 9 realizados por clubes e 2 realizados pela seleção goiana. Você conhecia esses jogos? Sabia desses jogos? Assistiu algum deles? Deixe o seu comentário, deixe a sua participação. Ela é sempre muito bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade. Sempre aqui pelo Futebol 62.